Que a paz seja convosco. Eu sou o pastor Cristiano Serafim, do canal Cristiano Serafim. Se inscreva no canal, ativando o sininho, deixe o seu like, comentário, compartilhe, para que possamos alcançar mais vidas. E se assim desejar, seja membro do canal para poder abençoar o nosso ministério. Deus abençoe você. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você está de pé, convido você a pegar a palavra no Evangelho de João, capítulo 4. Quem que precisa ter tua história mudada? Quem que precisa da tua história mudada? Eu profetizo que a partir do momento que você colocou os pés aqui, Deus já começou a mover um lado no mundo espiritual para a tua história mudar. Para a tua história mudar. Eu já quero determinar que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Talvez você entrou neste lugar não confiando. Talvez você entrou aqui duvidando que a tua história pode mudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu acredito que o Deus que eu sirvo tem o poder de mudar a tua história. Eu acredito que o Deus que servimos, Ele tem o poder de mudar a tua história. Não importa se as pessoas que estão próximas de você acreditam, mas o importante, eu acredito, o importante é você também acreditar que hoje Deus muda a tua história. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 4. O tema nessa noite é: mude a sua história. Mude a sua história. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 28. Aleluia. Eu gostaria que o Ministério de Louvor preparasse um louvor ali para tocar na hora depois da oração. Vocês não vão subir, eu quero vocês intercedendo. Que hoje aqui está um campo de guerra, e hoje Deus vai usar vocês aí embaixo para fazer a diferença na vida das pessoas que estão aqui nessa noite. Então eu creio que através da vida de vocês, o Espírito Santo de Deus vai revelar, assim como Jesus revelou, que nós vamos ler aqui daqui a pouco, o Espírito Santo de Deus vai revelar sobre a vida de vocês, e vocês serão usados nessa noite para impactar vidas que estão aqui, porque eu creio que hoje vidas que estão neste lugar vão ter a história mudada. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus. Podemos ler? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Podei colocar a Bíblia na tua cadeira. Põe a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos, mais um minutinho em pé, nós já vamos assentar. Senhor, a tua palavra foi lida. É a tua palavra que cura. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra que faz que com nós mudamos, que as nossas histórias se mudem. Eu te peço agora humildemente no nome do seu Filho Jesus. É necessário que nesta noite o vaso que aqui se encontra, que vai pregar a tua palavra, se esconda, desapareça, mas que o teu Espírito Santo cresça nessa noite poderosamente, meu Pai. Senhor, há pessoas em nosso meio que precisam ter a história mudada. Há jovens em nosso meio, há homens e mulheres em nosso meio que precisam ter a sua história mudada, papai querido. A história não é mudada por causa da igreja, a história não é mudada por causa da placa, a história não é mudada por causa da religiosidade, a história é mudada por causa da tua palavra. É a tua palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a tua palavra que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a tua palavra que diz que o Senhor é luz para o nosso caminho. É a tua palavra que diz: aquele que está em Jesus está na luz, não se encontra em trevas. Então é a tua palavra, papai querido, eu te peço nessa noite, pelo Espírito Santo, usa-me, Senhor, me conceda, papai querido, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Senhor, para que eu me diminua e tu cresça, em nome de Jesus, amém. Eu posso ouvir um amém? Aplaudindo a Jesus, podei tomar o seu assento. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus marcou encontro com você nessa noite. Você não veio aqui por causa de um convite,
Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu você primeiro para estar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você: mude a tua história. Que hoje não seja mais um culto, que hoje não seja mais uma palavra que você vai escutar, mas que hoje seja o início de uma página virada na tua vida, e você começa em branco, entrega a página para o Senhor Jesus, e Ele vai iniciar, mudar a tua história nessa noite. Deixa eu dizer algo para você: a tua história não é o que você está vivendo hoje. A tua história não é o que está acontecendo com você hoje. Eu não sei o que está acontecendo com algumas pessoas aqui, mas eu pedi para Deus: Deus, traz pessoas neste lugar nessa noite, que o Senhor quer mudar a história. Deus, as pessoas que estiverem me assistindo e que vão me assistir, que o Senhor mude a história. Então eu quero dizer algo para você: se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer mudar a tua história. É porque Deus quer mudar a tua história. Vou dizer, mas não sou eu que vou mudar, não é a igreja, não é os intercessores, mas é a sua decisão. Decida nessa noite: eu vou mudar minha história. Decida nessa noite: eu vou mudar minha história. Eu quero que você frisa isso no teu coração: eu vou mudar a minha história. Nós lemos, se nós formos ler no início do capítulo 4, este capítulo vai narrar a necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria. Jesus sentiu no coração que havia necessidade dele passar em Samaria. E Jesus, como judeu, ele não poderia passar em Samaria, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, eles tinham uma rincha um com o outro. Mas Jesus sentiu no coração que ele precisava passar em Samaria. Jesus, sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus queria quebrar os paradigmas da religiosidade entre o samaritano e entre os judeus. Jesus já queria acabar, colocar por terra a situação desagradável que existia entre o povo de Samaria e entre o povo do judeu. Afinal, em hipótese alguma, ambos poderiam conversar. Naquela época, em momento algum, ambos poderiam sentar e conversar, prosear, trocar uma ideia. Nem tanto o samaritano poderia sentar junto com o judeu, e nem o judeu poderia sentar com o samaritano, porque eles eram rivais. Eles eram aprisionados na religiosidade, eles eram aprisionados no costume, eles eram aprisionados na lei do seu povo. Mas Jesus, ele resolve mudar a história. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e eu quero que você frisa isso: se eu permitir, se você permitir, se você permitir, eu falo eu, que eu falo você, ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Então havia necessidade de Jesus passar em Samaria, porque se você ler no início do capítulo 4, você vai ver que Jesus sentiu necessário passar em Samaria. E olhando dentro da palavra, estudando um pouquinho, dentro das obrigações domésticas que a mulher tinha na época da Bíblia, dentro de algumas obrigações domésticas que a mulher precisava fazer, executar, e uma das obrigações domésticas que a mulher tinha que fazer era de buscar água no poço, era de buscar água nas fontes. Este trabalho era feito exclusivamente pelas mulheres. Somente as mulheres tinham a obrigação de buscar água. Somente ela tinha a obrigação de ir no poço buscar água. Esse trabalho, estudando ali, ele era feito de manhã, no início, logo de manhãzinha. Ou se não, ele era feito no finalzinho da tarde. As mulheres saíam para buscar água de manhãzinha, ou no final da tarde. Aí eu me levei a imaginar, que acredito eu, deveria ser porque o sol é muito quente. O sol talvez naquela época era muito escaldante. Então as mulheres preferiam ir de manhãzinha ou no final da tarde. Mas a mulher samaritana, ela escolhe ir
somente ao meio-dia. Isso me chamou a atenção. Por que será que a mulher samaritana queria ir somente ao meio-dia? Por que a mulher samaritana não foi junto no início com as outras mulheres, no início do dia ou no final do dia? Por que será que a mulher samaritana preferiu ir somente ao meio-dia? Ela tinha o costume de ir somente ao meio-dia. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Por causa da sua forma de vida que ela vivia. Aquela mulher, ela não queria ser vista pelas outras pessoas. Aquela mulher não queria ser vista especificamente por outras mulheres. Porque se você olhar na leitura, Jesus já havia revelado para ela que aquela mulher teve 5 maridos, e o que ela estava não era dela. Então, sinal que a mulher está vivendo como amante. Ela teve 5 maridos, e o que ela estava vivendo não era dela. Ela era amante. Jesus, na conversa no poço, revelou para esta mulher a situação que ela se encontrava. Talvez Jesus vai revelar a situação da tua vida hoje para alguns intercessores, para alguns pastores, para alguns obreiros. Não é para que você fique com vergonha e constrangido, não. É porque Ele te ama e Ele tem o poder de mudar a tua história. Então, se Ele revelar algo que está oculto, que só você sabe, é porque Deus quer mudar a tua história. E Deus vai mudar a tua história, se você permitir. Então, as pessoas com quem ela vivia não era o seu marido. Então ela trazia consigo, aquela mulher, vamos imaginar aqui, que aquela mulher trazia consigo uma vida de vergonha. Com certeza aquela mulher trazia consigo uma situação que, se aparecesse um religioso, aquela mulher vivia uma situação que, se aparecesse um religioso diante daquela mulher, antes de Jesus, se aparecesse um religioso antes de Jesus, com certeza iriam condenar aquela mulher. Com certeza, se aparece um religioso primeiro antes de Jesus, ia dizer para aquela mulher que ela era uma adúltera. Com certeza o religioso ia dizer para aquela mulher: você é uma sem vergonha. Com certeza, se uma mulher aparece lá onde ela estava pegando água, com certeza ia dizer para ela: você é sem caráter. Com certeza ia dizer: você é uma aproveitadora. Com certeza o religioso ia dizer: você é uma destruidora de lar. Com certeza os religiosos iam declarar para ela: escuta aqui, a sua vida não tem mais jeito, você vai sofrer para o resto da tua vida. Com certeza o religioso ia dizer isso para ela, porque infelizmente para os religiosos só eles acham que tem razão. Eu não sei se você já tem conversado com o religioso. O religioso acha que só ele tem razão. O religioso acha que é o ponto dele, ponto e acabou. Porque o religioso está aprisionado num sentimento egocêntrico: primeiro é eu, e ponto final. Então, com certeza, se um religioso aparece diante da mulher antes de Jesus, com certeza ia humilhar ela. Com certeza ia deixá-la mais triste do que a vida que ela vivia. Porque com certeza ela não era feliz. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas que você conhece, que não conseguem se levantar, que não conseguem se plumar na vida, porque antes de aparecer um pequeno Cristo, antes de aparecer um pequeno cristão na vida dessa pessoa, aparece um religioso, para acabar ainda mais com a vida dele. Talvez você conheça alguma pessoa que não consegue se plumar, porque a religião frustrou essa pessoa. A religiosidade frustrou essa pessoa. A religiosidade a condenou. Talvez eu estou falando com quem aqui nesta noite? Talvez alguma igreja te condenou. Talvez alguma igreja falou: você nunca vai conseguir ser alguém na vida. Talvez um religioso te condenou. O religioso condena.
O religioso condena, mas eu quero dizer algo para você: o pequeno Cristo não, ele acredita na tua mudança. Então eu quero dizer para você nessa noite, dizer algo para você nessa noite: eu acredito na sua mudança, eu acredito na sua mudança, eu acredito na sua mudança, eu acredito na sua mudança. Não tem problema se você vive uma vida dependente das drogas, não tem problema se você vive uma vida dependente do álcool, dependente de alguma coisa química, se você vive uma vida de prostituição, se você vive uma vida de adultério, de mentira, de engano. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não sou religioso, eu não sou religioso, porque o Deus que eu sirvo, Ele tem o poder de mudar a tua história. Xarabanda, suricandalaba. Se for para aplaudir, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Chame a atenção dEle para a tua vida, chame a atenção dEle para a tua vida, chame a atenção desse Jesus para a tua vida. Eu acredito em você. E deixa eu dizer algo para você: eu sou mero pecador, e antes de eu acreditar em você, Ele acreditou primeiro. Oh, decai. Jesus acredita em você, filho. Jesus acredita em você. Eu não sei o que está passando com você. Jesus acredita em você. A tua vida que você está vivendo, Deus pode mudar. Você só precisa dar uma oportunidade para Ele hoje. O Senhor não te escolheu, não te chamou para viver essa vida que você está vivendo. Você não é dependente dessas coisas que você pensa que você é. Jesus pode mudar a tua história. Eu sinto muito forte a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença do Pai neste lugar. Só que para Deus mudar a tua história, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Começa a acreditar em você. Começa a crer em você, que a situação que você está vivendo vai mudar. Começa a acreditar que eu tenho poder em Cristo Jesus de mudar a minha história. Você precisa acreditar nisso. Oh, decai. Então, por causa da sua forma de vida, por causa da forma de vida que a mulher vivia, que a mulher samaritana vivia, então ela não queria ser vista pelas pessoas. Talvez, eu não sei porquê, meu coração queima aqui. Talvez você tenha vergonha da vida que você vive, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo essa vida que você vive, o Pai não tem vergonha de você. Talvez você tenha vergonha, porque Satanás quer colocar vergonha sobre a tua vida, porque se você tiver vergonha, você não tem força para sair dela. Mas Jesus não tem vergonha de você, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e para te dar vida em abundância. Vida em abundância. Shai Candalabas. Quantas pessoas vivem assim, como aquela mulher, como a samaritana, tentando ocultar a tua vida, tentando esconder a tua vida, tentando esconder o seu fracasso, tentando esconder o seu pecado, tentando esconder aquilo que te leva a pecar. Quantas pessoas estão na situação que vivem, talvez até não presas no seu próprio passado. Mas deixa eu dizer algo: apareceu Jesus na vida daquela mulher. Apareceu Jesus na vida daquela mulher para revelar sobre a vida dela. Escuta aqui: na tua vida está muito escuro, a tua vida há uma escuridão, a tua vida se encontra em trevas, a tua vida se encontra num breu sem fim. Você tem tentado de várias formas ser feliz, mas você não consegue ser feliz. Você já teve 5 maridos, que você tem agora não é seu, então você está procurando a felicidade de uma forma errada. Ele dizia, sabe por quê? Jesus mostra, não para condená-la. Jesus não queria condenar aquela mulher, não, mas para ensiná-la, aquela mulher, que o único caminho, que Jesus era o único caminho. Porque diz Jesus na sua palavra em João 8,12:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz para a vida. Terá a luz da vida. Chama a luz de Jesus para a tua vida. Começa a mudar a tua história hoje, chamando a luz de Jesus para a sua vida. Você que está me assistindo, chame a luz de Jesus para a tua vida. Oh, a luz, quando ela se manifesta, quando a luz se manifesta, tudo que está oculto se mostra. Quando Jesus se manifesta em nossas vidas, tudo que está oculto Ele mostra, Ele revela. Sabe por quê? Porque Ele quer limpar, Ele quer corrigir, Ele quer te alinhar, Ele quer te posicionar, Ele quer que você caminhe para frente, para o alto, para o alvo. Por isso que Ele revela. Foi o que aconteceu na vida daquela mulher. Jesus conhece todas as coisas. Não adianta você fazer escondido do homem. Jesus está vendo o que você está fazendo aos escondidas. Você pode esconder do pai, da mãe, do irmão, de quem for, do vizinho, do ciclano, do betrano, mas você não consegue esconder de Jesus, porque Ele é onisciente. Ele sabe o que você faz 24 horas por dia. Então Jesus, Ele se revela ao pecador como luz do mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a luz dessas trevas que você anda indo. Deixa Jesus ser a luz e te arrancar dessas trevas, em nome de Jesus. Jesus como luz do mundo, fazendo com que o homem reconheça o seu erro. A mulher samaritana, ela precisou reconhecer o seu erro, para que o Senhor pudesse arrancá-la da escuridão, para pudesse arrancá-la do pecado e trazer para a luz. Assim Ele fez com essa mulher samaritana. Assim Ele pode fazer comigo, assim Ele pode fazer com você, assim Ele pode fazer com nós. Igreja, se Jesus olhasse para a forma com que aquela mulher foi tratada, da forma de início, você pode ler na tua casa o Evangelho de João capítulo 4. No início aquela mulher foi rude, no início aquela mulher foi grossa. A mulher disse assim: quem você pensa que é? Sendo judeu, quem você pensa que é para me pedir água? Ela tratou Jesus desse jeito. Ela foi rude com Jesus, ela foi grossa com Jesus. Mas Jesus havia uma necessidade de falar com aquela mulher. Mesmo você fugindo, Jesus te sonda e te esquadrinha. Deus fala no meu coração aqui que tem pessoas que estão fugindo dele. E há muito tempo, hein? Muito tempo. Mas hoje Ele te esquadrinhou para te trazer para cá, falar: pare de fugir. Pare de fugir. Até quando vai continuar fugindo? Nada que tem neste mundo pode te fazer feliz aquilo que eu tenho para entregar sobre a tua vida. Pare de fugir. Aleluia. Com certeza, se Jesus olhasse para a forma que aquela mulher tratou, Ele jamais ia dar atenção para ela, e jamais ia dar água da vida para ela. Jamais Ele daria a oportunidade dela ser salva. Jamais. Mas Jesus não é como eu, como você, como nós, né? Que por qualquer coisinha nos não ofendemos, que por qualquer coisinha viramos as costas, por qualquer coisinha deixamos de conversar, por qualquer coisinha, nem sequer nem na igreja às vezes queremos ir mais. Mas Jesus não é como nós, porque Jesus entendia: pessoas feridas fere, pessoa sarada cura. Então Jesus sabia que o ferido era ela e o sarado era Ele. Se você entrou ferido aqui nessa noite, Jesus te sara para sarar. Se você entrou ferido nessa noite, Jesus te sara para sarar. Se você estiver ligado em Jesus totalmente, sarado por Ele nesta vida, se você estiver sarado por Jesus nesta vida, nada vai te ferir mais. Sabe por quê? Porque os pequenos Cristo são curados para curar. Quem é curado aí pode dar glória a Deus. Se você não é, Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Jesus, Ele cura a alma daquela mulher.
Jesus, ele cura o espírito abatido daquela mulher, porque ela estava com o espírito abatido, ela estava com a alma ferida, ela estava machucada, porque nós lemos no início, ela não queria ser vista por ninguém. Ei, você só foge das pessoas quando você está machucado, quando você está ferido, quando você está em pecado, aí você foge das pessoas, aí você não quer ser vista por ninguém. Então ela estava machucada, ela estava ferida, a alma dela estava machucada, a alma dela estava ferida, então ela não queria ser vista pelas pessoas, mas Jesus a encontrou. Eu não sei se você é batizado, ou se você já é batizado e tem fugido dos caminhos do Senhor. Jesus já te encontrou, viu? Jesus já te encontrou. E Jesus cura o espírito abatido, pois no final, no início, ela não queria ser vista por ninguém. Aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Deixa eu falar algo para você. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Jesus cura o seu espírito, para que você entenda que o seu espírito é totalmente dele. Porque se você permitir Jesus curar o seu espírito, você vai entender que o seu espírito é totalmente dele. Você vai ter fome dele, você vai ter sede dele, você vai ter fome e sede de cumprir o propósito dele. Você vai ter fome e sede de estabelecer o propósito do céu sobre a tua vida na terra. Por isso que Jesus quer curar o seu espírito, porque não adianta ele curar teu corpo, ele curar tua alma, se você não permitir curar o teu espírito. O teu espírito precisa ser sarado. O teu espírito nessa noite precisa passar pela uma musculatura espiritual e sair mais forte do que tua carne, do que tua alma, porque o espírito seu forte, a carne não domina, o vício não domina. Se o seu espírito for forte, a depressão não te domina, a ansiedade não te domina, a doença na alma não vai te dominar, a doença no corpo não vai te dominar, os vícios carnais não vai te dominar, porque você é forte no espírito. No espírito. Por isso que Jesus curou o espírito daquela mulher primeiro. Xarabandecai. Oh, ter sede e fome para executar o propósito do céu sobre a sua vida nesta terra, porque você será cheio de ousadia para viver e cumprir o propósito do Senhor. Quem quer ousadia? Você precisa ter ousadia para vencer a tua carne. Você precisa ter ousadia para dizer não aos convites que tem distanciado você de Deus. Oh, Lambas. Aleluia. Oh Deus, o Pai está na casa. Uma mulher que de início sai do meio do dia, meio-dia, com sol escaldante, ao meio-dia, para buscar água, com muita vergonha de ser vista, tem um encontro com Jesus, é curada, é restaurada. De repente, a Bíblia diz que ela abandona tudo. Ela fez o quê? Ela fez o quê? É isso que está impedindo você de crescer. Abandonar aquilo que Ele já pediu para você abandonar. Abandona. Isso não te pertence. E a Bíblia diz que ela abandona tudo, sai para a cidade para anunciar Jesus. Entende? Daí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a perguntar: cadê a vergonha? No início, cadê a vergonha? Cadê a preocupação dos julgadores dela ser julgada? Cadê o medo dela ser vista? Porque até então ela não queria ser vista por ninguém. Cadê o medo de ser vista por algumas mulheres? Cadê o receio de ser vista até por algum dos seus ex-maridos? Cadê? Cadê? Cadê o medo de ser vista pelos apontadores? Cadê o medo de ser vista pelos religiosos? Que com certeza os religiosos, toda vez que a via, condenava. Cadê? De repente ela não sentiu mais medo. De repente ela não sentiu mais vergonha.
Sabe por quê? Ela teve um verdadeiro encontro com Cristo. É o que você precisa nessa noite, ter um verdadeiro encontro com Cristo. Com Cristo. E de repente, a Bíblia diz que ela deixou tudo para trás. Ela foi sarada por Cristo, para se tornar uma pequena anunciadora de Jesus Cristo. Oh, de Candalabás. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Sabe por que Jesus mudou a história daquela mulher samaritana? Porque Jesus ama um pecador arrependido. Se arrependa nessa noite e verás a tua história mudada. Se arrependa nessa noite e verás a tua história mudada. Ela aceitou ser mudada, e a Bíblia diz que depois ela saiu da mesmice. Sabe por que muitos homens e mulheres de Deus não avançam? Sabe por que muitas pessoas não avançam? Está preso na religiosidade, está preso na mesmice, está preso nos costumes, está preso nas coisas de fazer. Eu faço isso e continua fazendo, mas não quer fazer algo novo, não quer fazer algo diferente. Ei! Quer vencer? Saia da mesmice nessa noite no nome de Jesus. Queira fazer algo diferente para Deus. Queira fazer algo diferente para Jesus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas do céu. Pare de se envolver com as coisas da terra. Se envolva com as coisas do céu. O videogame não pode ser mais importante do que o seu tempo a sós com Deus. Os seus amigos não pode ser mais importante que a palavra. As suas companhias, os lugares que você vai, não pode ser mais importante do que a igreja. Estamos na fase vermelha, vamos entrar na fase vermelha a partir da 0 hora, mas a igreja precisa ficar aberta, porque ela é considerada como essencial. Então nós vamos estar abertos às 8 da manhã até às 8 da noite, a partir de amanhã. A igreja não é apenas o templo onde nós nos encontramos, a igreja é você que Deus está chamando, porque você junto, nós podemos mudar a história desta doença. Mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Não é tempo de acovardar. Não se covarda. Mude a tua história nessa noite. Oh, ela saiu da mesmice e foi anunciar Jesus, o Salvador, para a cidade. Um dos segredos para você mudar a sua história, põe no teu coração isso. Um dos segredos para você mudar a sua história: se envolva com Cristo e se envolva com a sua igreja. Se envolva com Cristo, se envolva com a sua igreja. Porque se você se envolver com Cristo, se você se envolver com a sua igreja, não vai ter tempo do inimigo jogar alguns manjares para você enfraquecer, para você voltar para trás. Muitos param de progredir porque param de se envolver com Cristo e param de se envolver com a tua igreja. Oh, decay. E você vai ver uma linda mudança de vida que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida. Eu já estou prestes a concluir, mas antes de eu terminar, eu quero dizer para você: muda hoje a sua história. Muda hoje. Não deixa para amanhã não. Aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quantas oportunidades você tem perdido para Deus mudar a tua história? Quantas oportunidades você tem deixado escapar por não ouvir a voz de Deus? Ouça a voz de Deus nessa noite. A felicidade que você precisa, a felicidade que você busca, está em Cristo. Não existe outra felicidade fora de Cristo. A felicidade está em Jesus. Aquela mulher tentou a felicidade com 5 maridos, tentou a felicidade sendo amante, mas vivia uma vida frustrada, escondido da sociedade. Você não precisa esconder da sociedade, porque Jesus morreu na cruz do Calvário
Porque você não é escória da sociedade, você não é escória da sua família, você não é decepção da sua família, você não é tristeza do seu pai, você não é tristeza da tua mãe. Talvez no momento pode pensar que é, mas eu creio no nome de Jesus, se você aceitar mudar a tua história, que Cristo quer mudar, você se tornar um orgulho da tua família, e através de você, Deus vai mudar a história deles também. Faça um concerto com o Pai nessa noite, se envolva com as coisas do Pai, e principalmente, tenha o imenso prazer de trazer as pessoas para a presença do Pai, tenha o imenso prazer de trazer as almas para dentro da arca chamada igreja, tenha simplesmente o prazer de trazer as pessoas que estão sofrendo lá fora para dentro da arca. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Ela foi restaurada, foi curada, e qual foi o desejo dela? Anunciar que existia Jesus Cristo, o Salvador. Jesus quer te usar você para mudar a história de muitos, mas como que Ele vai te usar se você não permite que Ele mude a sua? Deixa Ele mudar a tua. Seu coração precisa queimar, como queimou daquela mulher samaritana, e dizer assim: eu preciso salvar mais um, eu preciso me posicionar, eu preciso entender que eu sou sarado para sarar. Então nada mais vai te impedir de você ganhar almas, nada mais. Hoje é dia de você mudar a sua história. Satanás quer paralisar você, Satanás quer te matar, te roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com você. Por isso que ele coloca você dependente de alguma coisa, porque o maior desejo dele não é te ver aqui. Você não tem noção como o cão está bravo porque você está aqui. Você não tem noção, às vezes o demônio está lá fora te esperando, para que quando você sair daqui ele possa te catar. Mas no nome de Jesus, hoje na hora que você sair daqui, na hora que ele tentar tocar no fio do teu cabelo, ele vai queimar pelo sangue e pelo fogo de Jesus, no nome de Jesus. Então entenda nessa noite, tome a decisão nessa noite, saia daqui diferente, saia daqui com a certeza que Jesus vai mudar a tua vida. Não é homem que vai te fazer você feliz, não é o trabalho que vai te fazer feliz, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E a Bíblia diz: procurai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino, busca a justiça do Senhor, e você vai ver como as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Tenha certeza disso no nome de Jesus. Tome a decisão. Hoje eu vou mudar a minha vida. Tome a decisão hoje, em nome de Jesus. Você vai viver tudo que o céu tem para a tua vida. Queira viver tudo que o céu tem para a tua vida. Queira viver tudo que a tua igreja tem para a tua vida. Pare de mudar, para mudar a nossa história, igreja. Para eu, você mudarmos a nossa história, nós precisamos ter ousadia. Você precisa ter ousadia. Saia da zona de conforto. Tenha ousadia contra você mesmo. Tenha ousadia contra as suas vontades. Diz: eu não dependo disso, eu não preciso disso, eu preciso é de Jesus. Eu preciso é da tua palavra. Não é religiosidade, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pode ter certeza, quando aceitamos ser mudado por Cristo, quando você aceitar ser mudado por Cristo, eu vou falar com bastante calma para você entender e essa palavra entrar, e você possa começar a mastigar ela a semana toda. Quando você aceitar ser mudado por Cristo, Ele vai te usar para mudar a história de alguém. Quem que você ama, que está vivendo uma história que você não gostaria que vivesse? Quem
alguém que você ama, que está vivendo uma história que você não gostaria que vivesse. Quem é que você ama? Deixa eu dizer algo para você. Se você aceitar Ele mudar a tua história, Deus vai te usar para mudar a história dessa pessoa que você ama. Sabe por que um dia a minha história mudou? Porque eu tive uma esposa linda e maravilhosa, que aceitou ter uma história mudada, e depois, através da vida dela, mudou a minha história. Não importa se a vida bateu feio em você, não importa se as pessoas te traiu, não importa se as pessoas te julguem, te condenam, volto a te dizer, o Pai, Ele te ama. Corre aqui, César. Pai, Ele te ama. Pode vir com a blusa. O Pai, Ele te ama. O Pai, Ele olha para você. Como que eu caprichei nesse menino? Sonhei com ele no ventre da mãe. Tem um propósito estabelecido para ele. Talvez a vida te bateu, como bateu naquela samaritana. A vida não foi fácil para aquela mulher samaritana. Gente, vamos ser sinceros. Você que já casou, é casado, o marido não é fácil, o homem não é fácil. O bicho ruim é o homem. Misericórdia, Senhor Jesus. Homem não é fácil. Mas quando o homem é ganhado para Jesus, ele torna melhorzinho. Melhorzinho. Mas vai melhorando, Deus vai melhorando. Agora imagina se com 5. Mas Jesus olhou para ela: filha, se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Bebe da água, filho e filha que estão aqui nessa noite. Bebe da água chamada Jesus, nunca mais terá sede. Talvez você diz assim: eu não estou conseguindo tocar na fonte, Deus. Eu estou fraco, Deus. Eu estou debilitado, Deus. As minhas forças, Deus. Parece que eu vejo aqui pessoas assim. O Espírito Santo de Deus me mostra pessoas assim que estão sem forças. Parece que a hora que está aproximando na fonte, parece que tem uma força que te puxa para trás. Você quer tocar na fonte, mas parece que a força te puxa para trás. Deixa eu dizer algo nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você pode estar sem força, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para pegar a fonte e te dar água, 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 e te dar água. Porque a mudança quem faz é Ele. Você só precisa querer. Você quer? Se coloque de pé.